Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 20 de março a 26 de março. Segunda-feira, 20 de março, foi dia de Santo Ambrósio de Sena. Santo Ambrósio de Sena nasceu na cidade de Siena em 1220, era filho de um contador e, por causa da sua deformação, sua mãe o deu a uma enfermeira para que fosse cuidado. A história conta que a enfermeira, um dia, cobriu seu rosto com um lenço na igreja. Mas uma pessoa teria dito a ela: não cubra o rosto do bebê. Um dia, ele será o orgulho dessa cidade. Alguns dias depois, a criança conseguiu esticar os membros deformados e pronunciou Jesus. E suas deformidades foram milagrosamente curadas. Santo Ambrósio tinha vontade de escrever, mas vendo a habilidade de Santo Tomás de Aquino, dedicou-se a pregar. Foi um dos maiores pregadores da sua época. Trabalhou em missões de paz e evangelizou grande parte da Alemanha, Itália e França. Era místico e visionário. Às vezes levitava quando pregava. Algumas vezes foi visto cercado de luzes e pássaros brilhantes. Faleceu em 1287 de causas naturais. Na terça-feira, dia 21, foi dia de São Nicolau de Flue. O santo do dia 21 de março foi um homem que dedicou sua vida à oração, ao jejum e à penitência. São Nicolau de Flue nunca deixava de participar das santas missas de domingo, assim como dos dias santos. Nascido no dia 21 de março do ano de 1417 na Suíça. Quando foi para o eremitério, São Nicolau de Flue tinha 37 anos, mas não se deixou alienar do mundo. Ele serviu com conselhos e de forma pacífica, interferiu nas dificuldades entre os protestantes e os católicos. Por conta disso, ele chegou a ser amado e ser considerado um modelo de pacificador e pai da pátria. O santo foi conselheiro espiritual e moral de muitas pessoas, tanto gente simples quanto daqueles que na época ocupavam altos cargos. Aos 70 anos de idade, exatamente no dia de seu aniversário, São Nicolau de Flue partiu para a glória de Deus. Hoje ele é considerado o padroeiro da Suíça e em 1947 foi canonizado pelo Papa Pio XII. Na quarta-feira, dia 22, dia de Santa Leia. No ano de 384, em Roma, morriam quase contemporaneamente o patrício Vécio Agório Protestado, cônsul designado para prefeito da urbe, e a matrona Leia, que ficara viúva muito jovem e não quis contrair segundas núpcias com rico representante da nobreza romana, para aderir às primeiras comunidades católicas organizadas por São Jerônimo. Este fora caluniado de exercer fascínio não só espiritual sobre as virtuosas matronas Marcela, Paula, Proba e Leia. Não gostou das insinuações e se retirou para as proximidades de Belém, levando rigorosa vida solitária. Quando soube da morte da matrona e do cônsul, escreveu uma longa carta. Essa carta é o único documento sobre a vida da santa. Santa Leia, então, na quarta-feira. Na quinta-feira, dia 23, foi dia de São Turíbio de Mogrovejo, um bispo. Esse nasceu em 1538, da família nobre em Leão, na Espanha. Em 1573, foi nomeado membro da Inquisição. O Papa Gregório XIII nomeou o arcebispo de Lima, que estendia a jurisdição por Cusco, Cartagena, Popayán, Assunción, Caracas, Bogotá, Santiago, Concepción, Córdoba, Trujillo e Arequipa, mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. Chegou à América em 1581. Ficou 25 anos exclusivamente ao serviço do povo de Deus. Reuniu 10 sínodos diocesanos e organizou a Igreja da América. O sínodo provincial em Lima, de 1582, foi comparado ao Concílio de Trento. Amou e protegeu os índios e a sua cultura. Com pequena dose de ironia, no sínodo de Lima, convidavam-se os espanhóis, que se julgavam muito inteligentes, a aprenderem uma nova língua, a dos índios, pois se vangloriavam de serem mais inteligentes que estes. Turíbio fez questão de receber o viático justamente em uma capelinha indígena.
Era o dia 23 de março de 1606. Quinta-feira Santa. Depois morreu enquanto o prior dos agostinianos tocava ao som de uma harpa os salmos 116 e 31. Fora nomeado arcebispo antes de ser padre. Dentro de um ano, recebeu todas as ordens. Foi canonizado em 1726, São Turíbio de Montrogovejo, Na sexta-feira, 24 de março, Santa Catarina da Suécia. Catarina era a segunda filha de Santa Brígida, a grande mística sueca, que teve grande influência na vida, na história e na literatura do seu país. Ela nasceu em 1331, Santa Catarina. A filha participava com total dedicação na intensa atividade de Santa Brígida. Esta havia criado na Suécia uma comunidade de tipo cenobítico, na cidade de Vadstena, para acolher em separado homens e mulheres em conventos de clausura, cujas regras eram inspiradas no modelo do místico São Bernardo de Claraval. Durante o período romano que durou até a morte de Santa Brígida, 1373, Catarina esteve sempre ao lado da mãe, nas longas peregrinações, às vezes entre perigos de que só mesmo Deus as poderia livrar. Em Roma, conta-se que Catarina salvou a cidade de uma cheia do rio Tibre. No sábado, dia 25 de março, a Anunciação do Senhor, a solenidade da Anunciação do Senhor. O caráter mariano desta solenidade, que os antigos livros da liturgia romana celebravam como solenidade do Senhor, é enfocado pelo ofício e pela missa odierna. Esta festa remonta ao século VI. É tão antiga como a devoção a Nossa Senhora. Os primeiros cristãos, primeiros católicos, lembravam as palavras do arcanjo Gabriel e da prima Isabel. O conteúdo da Anunciação diz respeito ao Messias e à sua mãe. Quem nascerá dela é o Filho de Deus. Por isso, será chamada Mãe de Deus. O anjo usa a linguagem dos profetas do Antigo Testamento em suas profecias messiânicas, iniciando com convite à alegria e garantindo a ajuda de Deus à Virgem escolhida para a mais alta missão. No momento da Anunciação, Maria é a mais alta expressão da expectativa de Deus e do Messias no Antigo Testamento. E hoje, domingo, é dia de São Ludgero, um grande bispo. São Ludgero foi o primeiro bispo de Münster. Ele nasceu em 745 em Suesknow, na Frísia. Pertencia à família nobre. Naquela época, o catolicismo saíra das fronteiras do Império Romano e chegara até a Alemanha. Nesta obra missionária que atingiu o máximo desenvolvimento com São Bonifácio, encontramos empenhado São Ludgero, discípulo de São Gregório e do Alcuino de York. Em 795, fundou o território da Saxônia, o mosteiro em volta do qual cresceu a atual cidade de Münster, que quer dizer mosteiro em alemão. Construiu igrejas e escolas, fundou novas paróquias e as confiou aos sacerdotes que ele mesmo formara. Morreu no dia 26 de março do ano de 809 e logo depois foi venerado como santo. Esses textos dos santos de hoje são da liturgia diária, um santo para cada dia. O santo do dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida católica de todos os tempos que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. Para encerrar, vamos ouvir aí a música do Salmo da liturgia de hoje. No Senhor, toda graça e redenção.